William Branham nos afirma que Jesus era um com seu Pai, porque o Pai estava habitando nele. Então nós temos aqui dois seres envoltos, o Pai e seu Filho. Este Filho não começou quando Maria recebeu em seu ventre os genes de vida, gerado pelo Espírito Santo. Não foi ali o início do Filho. O Filho já estava com o Pai antes. O Filho já estava com o Pai muito antes disso. O que nós encontramos é que ali, o Filho de Deus estava assumindo um corpo de carne, assumindo uma forma humana. E depois, aos 30 e poucos anos, no Rio Jordão, quando ele foi batizado, Deus, seu Pai, aquele que o gerou, veio e habitou nele em plenitude. Então, dali por diante, você encontra Deus caminhando em dois pés. Dali por diante, você pode dizer Jesus Cristo é Deus. Agora você pode dizer Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento, porque o Pai estava encarnado em seu Filho. Mas você tem que saber que o Filho não é o Pai, que Jesus Cristo não é o Deus, o Jeová, Elohim. Não, senhores. Ali o Filho estava em um corpo de carne através do qual o Pai estava falando. Diga-me, isso não é diferente do que você tinha aprendido a respeito de Deus? Com certeza que é. Porque durante mais de 22 anos eu ensinei diferente disso. Eu dizia que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era o próprio Pai. Eu dizia, como muitos até hoje continuam dizendo, que Deus se fez carne e nasceu através de Maria. Deus não se fez carne. A palavra se fez carne. O Filho de Deus se fez carne. Agora eu posso dizer a vocês quando foi que Deus se fez carne. Foi quando ele veio e morou na carne de seu Filho. Aí sim, você tem Deus encarnado, porque ele está vivendo através de seu Filho. William Branham fez muitas afirmações e eu gostaria de citar alguma para vocês. Quando ele pregou a mensagem, Hebreus capítulo 4, parágrafo 142, nós encontramos estas afirmações de William Branham. Como temos tido a outra noite, Deus no princípio era Espírito, e então de Deus saiu o Logos, ou a teofania, o qual era uma forma de um homem, chamado o Filho de Deus, prefigurado. Ele veio à terra um corpo de carne, ainda antes que ele veio em Jesus Cristo. Agora, creia uma vez mais, eu o provarei a vocês. William Branham está dizendo que Deus veio em carne na terra, ainda antes que ele veio em Jesus Cristo. Quando foi que Deus veio em carne nesta terra, antes dele vir em Jesus Cristo? Nós encontramos passagens no Antigo Testamento. E uma delas é o encontro de Abraão com Melquisedeque. William Branham pregou um sermão com o título Quem é este Melquisedeque? E ele disse que Melquisedeque era Deus. E neste sermão, ele mostra que há uma diferença entre Deus e seu Filho. Uma outra passagem no Antigo Testamento é quando Abraão se encontrou com aqueles 3 homens, 2 anjos, e Jeová Elohim. E Abraão chamou de o juiz de toda a terra. Então, lembrando na mensagem Hebreus capítulo 4, ele está nos dizendo que antes de Deus vir em seu Filho, ele esteve na terra, em carne, antes. Isto no Antigo Testamento. Nós temos várias escrituras, várias citações de William Branham, onde ele nos ensina estas coisas. Mas eu quero ler para vocês o que ele disse na mensagem: Senhor, queríamos ver a Jesus. No parágrafo 12, ele diz: agora, aqui vem Jesus, Deus mesmo. Qualquer pregador desta mensagem, qualquer leigo, qualquer irmão, poderia dizer: aqui está William Branham dizendo que Jesus é Deus mesmo. Este é o mal das pessoas. Elas saem do texto e não voltam mais para o texto. E não entendem, não vê aquilo como um todo, não vê o complemento daquilo que o William Branham está dizendo. Então eu vou prosseguir nesta mesma leitura e com certeza sairá de vocês a ideia de que Jesus é Deus. Observe isto.
Agora aqui vem Jesus, Deus mesmo, encarnado em seu Filho, Cristo Jesus. Diga-me, como você poderia entender isto? Talvez se você estivesse com o texto na mão, seria mais fácil. Então deixe-me citar outra vez para vocês. Agora aqui vem Jesus, Deus mesmo. Então pare aqui. Jesus é Deus mesmo. A qual Jesus William Branham está se referindo? Talvez você queira me perguntar, a qual Jesus? Claro, só existe um Jesus. Eu quero vos dizer que não. Se existe o Pai e o Filho, então nós não temos apenas um Jesus. Nós temos dois Jesus. Talvez isto cause um pouquinho de confusão em tua mente. Mas a Bíblia diz, aquele que nele crer não será confundido. E Jesus diz, quem crer na minha palavra e crer naquele que me enviou. Vê? Vê? Então deixe-me repetir para vocês essa citação de William Branham, para ver se isso deixa um nó na tua cabeça ou se desata algum nó que tentaram colocar. Agora aqui vem Jesus, Deus mesmo. Então entenda, Jesus é Deus. Agora, este Jesus que é Deus, ele sempre foi, ele é e continuará sendo um Espírito. E este Jesus, Deus mesmo, que é Espírito, Paulo o citou sobre ele, dizendo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, este Jesus que é Espírito, ele gerou um filho. E ele colocou o seu nome em seu próprio filho. Então seu filho levou seu nome, que também é Jesus. Está compreendendo agora, não está? Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai. Que nome é este? Claro, já te explicaram isto quando te ensinaram sobre o batismo. O nome do Pai é Jesus. Se o nome do Pai é Jesus, qual seria o nome do Filho? William Branham diz, o Filho leva o nome do Pai. E quando ele pregou o sermão, o único lugar provido por Deus para adoração, um dos sermões com este título, ele disse, eu sou Branham, porque meu pai é Branham. Seu nome era Jesus, porque seu pai era Jesus. E Deus colocou seu próprio nome em seu próprio Filho. Então aqui nós temos Jesus Pai e Jesus Filho. O Filho recebeu o nome do Pai. É por isso que toda família no céu e na terra toma este nome. Você é batizado em nome de Jesus Cristo, não por causa de Jesus o Filho, mas por causa de Jesus o Pai. Você entende agora que Jesus não é seu Pai. Jesus nunca nos chamou de filhos, ou como se ele fosse nosso Pai. Talvez você se lembre agora, mas porque ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Se você sabe a relação entre o Pai e o Filho, então você tem a resposta para esta sua indagação. Quando ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, quem estava falando? Jesus Cristo? Ou Jesus, o seu Pai? Aquele que falava através do Filho? Pois bem, eu poderia ficar muito tempo conversando com vocês a respeito desta mesma citação de William Branham, mas eu quero continuar. Agora aqui vem Jesus, Deus mesmo, encarnado em seu Filho, Cristo Jesus. Então aqui está, Deus, que é Jesus, o Espírito, se encarna em seu Filho, que também é Jesus, só que seu Filho estava em carne.